Você está no Relato Entre Linhas, onde histórias de dor, resistência e justiça ganham voz. No vídeo de hoje, uma mulher negra é humilhada por um juiz em público, mas o que ele não esperava era que no dia seguinte ela estaria no controle. Se você acredita na força de quem enfrenta o sistema de frente, já se inscreve, porque aqui a verdade é contada por quem nunca teve um espaço entre linhas do poder. Você já imaginou ser tratado como inferior por alguém que, no dia seguinte, dependeria de você para manter o próprio cargo? Uma simples troca de olhares num tribunal pode esconder um destino que está prestes a virar do avesso, para todos os lados. No centro de uma audiência tensa, uma mulher negra escuta, calada, enquanto um juiz a esmaga com palavras disfarçadas de autoridade. Mas e se o silêncio dela não for rendição, e sim preparação? E se o destino desse juiz estivesse prestes a passar pelas mãos da mesma mulher que ele humilhou? Será que a justiça um dia se vinga? Sim, porque há dias em que a verdade não só aparece, como entra pela porta da frente com crachá de chefe. O vento cortava a manhã gelada de Chicago quando o juiz Gregório Montagnês subiu ao tribunal. A expressão era de sempre, altiva, fria, segura de que tudo girava em torno de seu martelo e sua presença. Mas naquela manhã em especial, algo o incomodava. Os argumentos dos advogados o irritavam mais do que o normal, e ele descarregava esse incômodo em uma das participantes da audiência, uma mulher negra, advogada, que tentava manter a compostura sob os olhos de todos. Essa mulher, Camila Herrera, não era a primeira a ser alvo do desprezo velado do juiz. Dentro do tribunal, Gregório mantinha uma postura impecável, mas nos bastidores os comentários circulavam. Seus julgamentos eram duros, especialmente quando mulheres, e ainda mais quando eram mulheres negras, estavam na sala. Uns diziam que era arrogância, outros chamavam de preconceito, mas ninguém ousava confrontá-lo diretamente. Formado pela prestigiada Universidade Pritzker, Gregório crescera em bairros ricos, cercado por poder e expectativas. Desde jovem, aprendeu a confundir excelência com superioridade e usava a toga como uma armadura, uma que ele acreditava torná-lo intocável. Seus vereditos eram frios, suas palavras afiadas, sua presença intimidadora. Naquela audiência, ele não hesitou em interromper, desmerecer e até zombar discretamente da fala de Camila. Ele nem sequer registrou o nome dela. Para Gregório, era só mais uma profissional tentando parecer inteligente diante dele. Mas o que ele não sabia era que no dia seguinte, ele não só iria lembrar o nome de Camila Herrera, como precisaria dele para manter a própria posição. O caso parecia simples à primeira vista. Um empresário local acusava sua ex-sócia de ter quebrado um acordo de parceria. Para o juiz Gregório Montagnês, era apenas mais uma disputa sem brilho, abaixo do nível de desafio que ele considerava digno de sua atenção. Enquanto folheava os documentos com desdém, seu olhar era o de alguém entediado, esperando apenas que aquilo acabasse logo. A tensão na sala aumentou quando uma nova advogada se aproximou do pódio. Jovem, de postura firme, negra, com o cabelo preso de forma elegante e usando um blazer azul escuro, ela se apresentou com tranquilidade. Bom dia, meritíssimo. Meu nome é Camila Herrera. Estou aqui representando a parte ré. Gregório não fez esforço para esconder o incômodo. Seus olhos a avaliaram de cima a baixo, com um desprezo silencioso que escorria pelos cantos da boca. Se você acredita nesse trabalho e quer apoiar para que essas histórias continuem chegando a mais pessoas, considere fazer um Live Pix. O link está aqui na descrição. Toda ajuda fortalece a nossa missão. Aconselho que seja breve, senhora Herrera. Meu tempo é valioso. Camila respondeu com calma. Compreendo, meritíssimo. Pretendo ser objetiva, mas completa. Desde o início, sua argumentação era sólida. Camila citava precedentes do Supremo Tribunal de Illinois, organizava os fatos com precisão e costurava cada ponto com clareza. Mas Gregório parecia mais interessado em interrompê-la do que em ouvi-la.
A cada avanço que ela fazia, vinha uma nova objeção, uma interrupção, um comentário sarcástico. Explique de forma mais simples, ele dizia, como se estivesse falando com uma iniciante. Quando Camila tentou detalhar um ponto técnico, ele ergueu a mão de maneira condescendente, como se dispensasse a explicação por ser irrelevante. Enquanto a sessão avançava, o ar dentro da sala parecia mais denso. Gregório ignorava as evidências e concentrava seus ataques na advogada. Seus olhos reviravam, suas expressões debochadas se acumulavam, até que, sem qualquer sutileza, lançou a pergunta que fez a sala silenciar por um instante. Senhora Herrera, começo a duvidar da sua experiência para lidar com um tribunal desse nível. A senhora, por acaso, se formou em alguma faculdade de direito respeitável? Os murmúrios tomaram a galeria. Camila ergueu o rosto. Seus olhos brilhavam de firmeza, mesmo com o sangue fervendo por dentro. Sim, meritíssimo. Sou formada pela Universidade de Harvard. Tenho experiência com casos de nível estadual e federal. Gregório bateu o martelo com mais força do que o necessário. Muitos advogados passaram por esta sala, doutora. A faculdade onde estudaram não me impressiona. Talvez precise rever como se comporta diante de um juiz. O sorriso torto que escapou de seus lábios dizia mais do que suas palavras. Não era correção, era escárnio, e ele sabia disso. Camila manteve a postura. Não tremia, mas dentro dela o que havia era um turbilhão. Aquilo não era crítica construtiva, era humilhação pública. Era um ataque pessoal, camuflado de autoridade judicial. Seu cliente, sentado à sua esquerda, apertou a mesa com força, envergonhado e impotente. Camila, com um leve gesto, pediu calma. Ela sabia que qualquer reação seria usada contra ela. Gregório encerrou o dia sem resolução. Apenas lançou o martelo e se retirou. Mas suas palavras, seu tom e sua postura continuaram ecoando pelos corredores mesmo depois de ele sair. Estagiários se entreolhavam, advogados cochichavam e alguns membros da equipe se afastaram em silêncio, como se carregassem a vergonha dele no lugar dele. No corredor, Camila recebeu um apoio tímido. Um defensor público, mulher de meia-idade, se aproximou e pousou uma mão no ombro da advogada. Sinto muito pelo que aconteceu lá dentro. Esse juiz é conhecido por isso. Ele escolhe quem vai diminuir. E mulheres como nós estão sempre na lista dele. Camila apenas assentiu. Obrigada pela solidariedade. Mas eu já conheço esse tipo de hostilidade. Só espero que, no fim, a lei fale mais alto que os preconceitos. Por fora, ela estava intacta. Por dentro, sentia o golpe. Não era apenas mais uma audiência. Era mais um capítulo da jornada que ela conhecia bem demais. A de precisar provar o dobro para receber metade do respeito. Ela se lembrou das madrugadas em que estudava até o limite em Harvard, das horas que trabalhava fora da sala de aula para pagar as contas. Do dia em que perdeu o pai, e ainda assim foi para a aula, determinada a honrar sua memória. Ela havia resistido ao silêncio das bibliotecas elitistas, aos olhares desconfiados, às salas em que era a única pessoa negra. E ainda assim, nunca havia se sentido tão exposta quanto ali, diante daquele juiz. Na ata da sessão, não havia nenhuma palavra sobre o tom de Gregório Montagnês. Mas Camila sabia que naquele dia o que estava em julgamento não era apenas um contrato. Era ela. Havia algo que Camila ainda podia controlar. Sua integridade. Ela lembrava da voz firme da mãe, dizendo para nunca se igualar àqueles que usavam o poder para humilhar. Carregar a cabeça erguida, mesmo quando a alma sangrava. Enquanto saía do tribunal naquele fim de tarde, o peso da humilhação ainda batia forte no peito, mas seus passos eram calmos. Ela não sabia que naquele exato momento seu nome circulava em uma reunião que mudaria tudo. Horas depois, sentada no sofá de casa tentando se desligar do dia, o celular tocou.
Do outro lado da linha, a voz familiar do professor James Calloway, seu antigo orientador em Harvard, a surpreendeu. Camila, estamos formando um novo comitê de fiscalização ética aqui em Chicago, vinculado ao escritório administrativo das Cortes Estaduais. O seu nome foi sugerido hoje. Precisamos de alguém com coragem e visão para ajudar a liderar essa fase de transição. Ela hesitou. Professor, não sei se sou a pessoa certa. Acabei de passar por uma situação que me fez sentir pequena. Por isso mesmo pensei em você. Ele respondeu firme. Não estamos procurando alguém que se esconde atrás de cargos. Precisamos de alguém que saiba exatamente o que está em jogo quando se fala em ética no sistema judicial. Você seria conselheira especial para a ética judicial e acreditabilidade. Vai trabalhar diretamente com a presidência do Comitê de Oversight. Essa cadeira tem poder real, Camila. Enquanto ele explicava, algo dentro dela se movia. O projeto ia além de relatórios e reuniões formais. O comitê teria acesso direto ao gabinete do presidente do tribunal, poderia recomendar sanções, abrir investigações formais e influenciar diretamente o comportamento de juízes em exercício. O nome dela agora estava vinculado a algo que poderia impactar o coração do sistema. Camila desligou o telefone sem dar resposta imediata. Ficou alguns minutos olhando o teto, em silêncio. A dúvida ainda rondava. Será que conseguiria? Será que sua juventude e seu histórico não seriam usados contra ela de novo? Mas outra voz se formou, mais forte. Talvez seja exatamente disso que o sistema precisa. Alguém como eu, agora. 2 dias depois, ela passou pela segurança do tribunal de Cook County, desta vez não como advogada litigante, mas como membro da liderança administrativa. Carregava um crachá oficial com seu novo título. Ao entrar na ala do comitê, foi recebida pela própria conselheira-chefe, a juíza aposentada Darlene Whitfield, uma mulher de presença firme, cabelos loiros presos num coque impecável e um aperto de mão confiante. Bem-vinda, Camila. Estou feliz por ter aceitado. Precisamos de mentes como a sua aqui dentro. As duas conversaram por quase 1 hora. Darlene explicou a estrutura do programa e as metas da nova iniciativa ética. O clima era de urgência. Temos recebido dezenas de denúncias sobre comportamentos abusivos por parte de juízes. Alguns deixam claro seus preconceitos nas decisões. Outros intimidam advogados abertamente. Não estamos aqui para caçar ninguém, mas para garantir respeito, equidade e limites, disse Darlene com firmeza. Camila ouviu cada palavra com atenção. Sentia as memórias recentes queimando sob a pele. Sabia que o que havia enfrentado não era um caso isolado. A diferença agora é que ela não estava mais do lado que precisava suportar em silêncio. Agora ela podia agir. Darlene empurrou para ela uma caixa pesada cheia de pastas. Estes são casos antigos que nunca foram investigados. Alguns foram engavetados, outros simplesmente ignorados. Agora você tem autoridade para reabrir ou arquivar, como achar melhor. Confio no seu critério. Camila olhou para os documentos com olhos firmes. Entre aquelas folhas estariam histórias que se pareciam com a dela. Vozes abafadas, denúncias engolidas pelo sistema. Era o tipo de oportunidade que não se procurava. Era concedida para quem soubesse o que fazer com ela. Ao folhear os primeiros casos, sentiu um frio subir pela espinha. Leu rapidamente um relatório informal sobre comportamento repetitivo de desrespeito, vindo de um juiz chamado Gregório Montañez. A denúncia, feita por outro defensor público, mencionava atitudes semelhantes às que ela mesma havia vivido. Nada havia sido feito. Ela fechou a pasta, respirou fundo e ergueu os olhos. A justiça que ela buscava agora não dependia de convencer um juiz a ouvi-la. Ela estava do outro lado da mesa, e esse era só o começo. Camila observava os arquivos espalhados sobre sua mesa com um senso crescente de urgência.
Algo pulsava por trás daqueles relatos antigos. Um padrão. Ela sabia reconhecer quando um comportamento era mais do que arrogância momentânea. Era um hábito moldado pelo tempo e protegido pelo silêncio institucional. Enquanto lia, as palavras do juiz Montagnès ainda ecoavam na memória. Mas agora ela tinha documentos em mãos, nomes, datas, episódios que nunca foram apurados. O sentimento que a movia ia além da indignação pessoal. Era a certeza de que, por anos, outras pessoas haviam sido silenciadas como ela quase foi. Naquele mesmo momento, Gregório Montagnès caminhava de volta ao prédio após uma breve licença. Ele retornava ao cargo com a mesma postura segura de sempre, cumprimentando seletivamente quem lhe interessava e ignorando o restante. Ao se aproximar de seu escritório, notou um novo cartaz no hall do andar superior. Uma iniciativa recém-lançada pela gestão da juíza aposentada Darlene Whitfield anunciava o Comitê de Conduta Judicial e Responsabilidade. Ele parou por um instante. Leu as palavras com desdém. Mais uma dessas medidas decorativas, murmurou para si com a testa franzida. Vão tentar ensinar juízes experientes como eu a se comportar? Achava que já tinha visto esse tipo de movimento antes. Intenso no início, mas passageiro. Para ele, o sistema era para os fortes. Formar advogados, em sua visão, incluía expô-los à pressão e ao desconforto. Chamava isso de tempero, de preparo real. O termo que mais gostava era amor firme. Mesmo assim, a menção de que o comitê teria ligação direta com a presidência do tribunal acendeu uma fagulha de receio. Não o suficiente para mudar seu comportamento, mas o bastante para observar com mais atenção. Mais tarde, enquanto tomava café com o juiz Avery Kendall, ouviu rumores que chamaram ainda mais sua atenção. Ouvi dizer que a nova conselheira especial é jovem, mas veio de Harvard e já chegou mostrando que não está ali para fazer figuração, comentou Kendall. Está revisando processos engavetados, sem medo de nome nem cargo. Gregório soltou uma risada abafada. Já vi esse tipo de empolgação antes. Entram achando que vão reformar tudo, só para se afundar na burocracia. Ela vai perceber que o sistema engole qualquer tentativa de mudar a base. Kendall, mais reservado, finalizou o café e se levantou. Os tempos estão mudando, Greg. Talvez mais rápido do que você imagina. Montagnès apenas deu de ombros, confiante de que sua reputação e anos de serviço ainda falavam mais alto do que qualquer iniciativa temporária. O que ele não sabia era que aquela jovem advogada a quem ele tentou rebaixar dias atrás, agora tinha acesso aos documentos que poderiam tirá-lo da cadeira que tanto venerava. Camila, por sua vez, mergulhava nas denúncias arquivadas. Quase todas seguiam o mesmo roteiro. Comportamento desrespeitoso, falas ácidas, intervenções excessivas em argumentos femininos, minimização da fala de profissionais negros ou latinos. Em um dos arquivos, uma defensora pública latina relatava que Gregório zombou de seu sotaque durante um julgamento, sugerindo que ela não era clara o suficiente para atuar em um caso de crime grave. A denúncia fora encerrada por falta de evidência. Em outro registro, um defensor não binário mencionava que o juiz questionou abertamente seu tom de voz em uma audiência, dizendo que não parecia confiável. Nenhuma testemunha foi ouvida. Nenhum trecho da transcrição foi analisado. Camila lia essas páginas com o estômago apertado. As queixas eram tratadas como simples desconfortos processuais. Palavras como não procede, não relevante e sem impacto apareciam com frequência. Mas ali, diante dela, estava algo claro. Não era uma sequência de incidentes isolados. Era uma linha contínua de conduta. Ela já havia sentido isso na pele. Agora, via por dentro como o sistema havia ignorado isso por anos. Havia ali uma falha na estrutura, e o nome dela aparecia repetidas vezes nos registros antigos. Não como autora, mas como reflexo de todas as vozes que foram abafadas.
Camila respirou fundo, levantou da cadeira, olhou para o quadro na parede, com os princípios do comitê, e se perguntou até onde poderia ir com aquilo tudo. Não havia como saber ainda o desfecho, mas uma coisa estava clara. Dessa vez, alguém estava assistindo. E dessa vez, não iriam fingir que não sabiam. As páginas diante de Camila traziam mais do que relatos de frustração. Eram peças de um quebra-cabeça que havia sido ignorado por tempo demais. Cada nova denúncia revelava o mesmo padrão. Não era exagero, não era coincidência. Era uma conduta repetitiva, normalizada e protegida pelo silêncio. Ela voltou ao nome no topo das páginas, Gregório Montagnês. O mesmo que dias antes a havia humilhado diante de uma sala cheia. Naquele instante, ela entendeu que sua experiência não foi um desvio, foi a repetição de algo muito maior. Nas 48 horas seguintes, ela mergulhou nos registros de transcrições das audiências presididas por Montagnês. Encontrou mais de uma dúzia de episódios que revelavam claramente um comportamento parcial, interrompendo advogadas em argumentos centrais, descartando contribuições com desdém e aplicando regras com severidade seletiva. Em outros, fazia comentários que variavam entre o debochado e o agressivo, quase sempre direcionados a mulheres e pessoas negras ou latinas. Camila não deixou que o impulso de revanche comandasse suas ações. Aquilo precisava ser conduzido com responsabilidade. O objetivo não era satisfazer um desejo pessoal, mas impedir que esse tipo de comportamento continuasse se escondendo atrás da toga. Ela preparou um relatório completo. Referenciou cada caso, com base no Código de Conduta Judicial de Illinois, cruzou transcrições, levantou artigos do regimento interno e documentou tudo com o máximo de rigor técnico. Aquilo seria apresentado ao comitê sob a liderança de Darlene Whitfield. Era seu papel e ela estava pronta. Na manhã seguinte, Camila entrou na sala de reuniões com uma postura tranquila, porém firme. Vários membros do comitê já estavam sentados quando a juíza Whitfield se levantou para dar início à reunião. Obrigada a todos pela presença. Hoje temos a honra de apresentar oficialmente a nova conselheira especial para a Justiça e Responsabilidade, senhora Camila Herrera. Alguns aplausos breves se espalharam enquanto Camila se aproximava, mas um olhar específico parado na outra extremidade da mesa congelou o momento. Gregório Montagnês. Seus olhos se arregalaram por um segundo, reconhecendo imediatamente quem ela era. A jovem advogada que ele havia esnobado dias atrás, agora estava à frente do comitê que revisaria sua conduta. Camila permaneceu serena. Bom dia. Estou aqui para colaborar com todos vocês na missão de garantir que este tribunal mantenha os mais altos padrões de ética e profissionalismo. Minha sala estará sempre aberta para conversas honestas e construtivas. Montagnês mal conseguia disfarçar o desconforto. Sua postura rígida traía o esforço em manter a compostura. Algumas pessoas na sala captaram a tensão no ar. Os olhos de um e outro se voltaram de Camila para o juiz, percebendo a energia silenciosa entre eles. Whitfield finalizou a abertura. A senhora Herrera terá autoridade para revisar reclamações que foram encerradas ou ignoradas no passado. Estamos dando esse passo porque acreditamos que há casos que merecem uma segunda análise. Confiamos em sua imparcialidade e dedicação. Montagnês manteve o rosto impassível, mas por dentro sentia o chão se mover. Dizia a si mesmo que aquilo passaria, que o sistema o protegeria como sempre. Mas havia algo novo nos olhos das pessoas. Ele já não era intocável. Nos dias que seguiram, Camila começou a conversar com testemunhas, advogados e estagiários que tinham interagido com Montagnês em diferentes contextos. Algumas histórias se repetiam com detalhes assustadores. Interrupções em meio a defesas técnicas, comentários irônicos durante sustentações orais, perguntas excessivas direcionadas apenas a advogadas negras.
Ela acompanhou algumas de suas sessões pessoalmente, sentando discretamente nas fileiras do fundo. Observou como ele tratava cada profissional. Em uma das audiências, quando uma advogada latina se apresentou, ele respondeu com um tom que parecia informal, mas carregado de superioridade. Vai conseguir acompanhar tudo, ou quer que eu vá mais devagar, doutora? A mulher travou por um instante, forçada a sorrir para não perder o controle da sala. Camila viu esse mesmo padrão acontecer 3 vezes naquela manhã. Nenhum comentário semelhante foi feito a homens brancos durante as mesmas audiências. Montagnés tentava manter o controle. Sabia que estava sendo observado. Começou a exigir mais da equipe, deixando bilhetes agressivos com instruções vagas. No banheiro, reclamava da ditadura ética que agora invadia o tribunal. Chamava o comitê de ferramenta política feita para constranger juízes experientes. Camila ouvia tudo em silêncio. O que importava não eram os desabafos nos corredores, mas os fatos nos documentos. Cada trecho de transcrição, cada relato consistente era analisado, comparado, catalogado. Ela não fazia promessas, só agia. Camila começou a ganhar respeito dentro do tribunal, não apenas por seu cargo, mas por sua forma de agir. Ela não buscava embates, nem fazia alarde. Suas ações eram firmes, documentadas e discretas. Quando um jovem advogado procurou apoio após sofrer retaliações veladas de um juiz, ela ouviu, orientou e garantiu proteção dentro da nova estrutura do comitê. Aos poucos, até os mais céticos passaram a ver nela uma presença confiável. Mas ela sabia que mexer com figuras influentes teria consequência. Gregório Montagnés ainda ocupava um espaço de poder, cercado por aliados que resistiam a qualquer movimento que cheirasse a mudança. Camila ouviu pelos corredores que ele estava sondando seu passado em busca de algo que pudesse usar contra ela. Tentativas de descredibilização não a surpreendiam. Ela só não imaginava que ele seria capaz de ativar redes antigas para isso. 2 semanas após iniciar a investigação, Camila encontrou um arquivo que a fez pausar. Era o caso de Erika Sanders, uma mulher negra que havia enfrentado Montagnés em uma audiência sobre custódia do filho. O relatório mostrava um padrão agressivo de postura. Montagnés havia se dirigido a ela com frases como: "Você sequer entende o que está acontecendo aqui? Talvez devesse ter pensado melhor antes de vir parar nesta corte." A defensora pública que representou Erika havia registrado uma reclamação. Alegava que o juiz ignorou alternativas familiares viáveis e cedeu rapidamente à recomendação dos serviços de proteção à criança. O documento foi arquivado sem revisão. Camila encontrou o número de Erika e marcou um encontro. Sentaram-se em uma cafeteria próxima ao tribunal. Erika parecia exausta. Seu olhar revelava mais cansaço do que raiva. Quando entendeu o motivo da visita, hesitou. Mas com o tempo e o tom cuidadoso de Camila, começou a se abrir. "Eu não sou perfeita, eu sei", disse, mexendo na borda da xícara. "Estava passando por um momento difícil, sim, mas ele me tratou como lixo. Nem ouviu quando falei da minha avó em Springfield, que podia cuidar do meu filho. Ele só decidiu que eu não prestava." Camila ouviu em silêncio, com os olhos fixos nela. "Erika, eu não posso prometer que o caso será reaberto, mas posso garantir que sua voz será considerada. E obrigada por confiar em mim." Ao final da conversa, Erika a abraçou. Chorava baixinho. "Eu só queria que alguém tivesse visto o que aconteceu aquele dia." Camila voltou ao escritório com os braços pesados. Aquilo não era sobre ela. Não era sobre o que havia sofrido semanas antes. Era sobre as dezenas de pessoas que, como Erika, passaram por julgamentos distorcidos por um viés que o sistema insistia em ignorar. Enquanto isso, Montagnés já havia sido informado por meio de contatos internos que Camila estivera reunida com Erika Sanders. Ele explodiu.
Em seu gabinete bateu a porta com força, murmurando entre os dentes que essa caça pessoal estava indo longe demais. Começou a espalhar bilhetes com orientações nervosas para sua equipe e deixou claro que não toleraria deslealdade. Desesperado para reverter o rumo das coisas, entrou em contato com um ex-conselheiro da corte. Apresentou sua versão dos fatos e pediu orientação sobre como minar a atuação de Camila. O ex-conselheiro sugeriu que ele apresentasse uma denúncia formal alegando abuso de poder. Segundo ele, o comitê não teria autoridade para avaliar o mérito jurídico de decisões, apenas a conduta profissional. Montagnês gostou da ideia. Anotou tudo. Também elaborou uma lista de advogados que lhe deviam favores ou haviam se beneficiado de decisões brandas no passado. Iria recorrer a declarações elogiosas como escudo. Camila soube, por meio de uma denúncia anônima, que Montagnês estava se movimentando. Tentaria descredibilizá-la por qualquer meio. Sabia o risco que corria. Qualquer ruído poderia abalar sua integridade. Por isso, passou a registrar cada passo da investigação. Cada reunião, cada documento, cada análise era cruzada com normas internas. Ela não buscava contestar sentenças. Seu foco era o comportamento, a forma como Montagnês tratava as pessoas, as palavras escolhidas, os gestos, o padrão contínuo que indicava algo além da técnica jurídica. Aquilo não estava coberto por toga ou imunidade. Era uma questão ética. E ela estava apenas começando. O clima esquentou quando um memorando emergencial chegou às mãos da juíza Darlene Whitfield. Gregório Montagnês havia protocolado uma denúncia formal contra Camila Herrera, acusando-a de agir por vingança pessoal e ultrapassar os limites da função. Ele pedia o encerramento imediato de todas as investigações conduzidas por ela. Whitfield convocou Camila para uma conversa reservada. Ele redigiu tudo, disse séria. Formalizou acusações pesadas. Mas temos um processo e vamos segui-lo. O comitê decidirá se a queixa é válida. Camila respirou fundo. Eu entendo. Tenho tudo documentado. Segui o protocolo à risca. Whitfield assentiu. Acredito em você. Mas se prepare. Ele está reagindo como alguém encurralado. Uma sessão extraordinária foi marcada para analisar o pedido de Montagnês. Os corredores do tribunal se encheram de sussurros. Advogados comentavam em voz baixa, funcionários trocavam olhares curiosos. Não era comum ver um juiz experiente sendo desafiado por alguém recém-chegado ao comitê. A sessão foi montada numa sala normalmente usada para discussões internas entre magistrados. Um painel composto por 3 juízes e 2 membros do comitê de supervisão presidia. De um lado da mesa, Camila estava sentada, com postura reta, documentos organizados em pastas. Do outro, Montagnês, acompanhado de um advogado particular, mantinha um semblante fechado. A juíza Whitfield observava de uma sala separada. Estava ali para garantir a lisura do processo, mas não participaria das decisões. O advogado de Montagnês iniciou com firmeza. Acusou Camila de ultrapassar sua autoridade ao investigar o conteúdo das decisões judiciais do juiz. Afirmou que ela estaria conduzindo uma perseguição baseada em ressentimento pessoal, desde que foi repreendida por ele numa audiência anterior. Chegou a apresentar uma transcrição daquele dia, tentando pintá-lo como um momento de tensão isolado. Camila se levantou. Excelências, não estou aqui para julgar os vereditos do juiz Montagnês. O que está sob análise é o comportamento reiterado dele enquanto agente público. O Código de Conduta Judicial de Illinois exige que juízes tratem advogados, partes e servidores com respeito sem qualquer viés. Ela apresentou relatos documentados de advogados, testemunhas e até trechos de audiências registradas. Apontou comentários depreciativos, interrupções direcionadas a advogadas negras e postura hostil com defensores públicos. Citou as seções específicas do Código e relacionou com os registros oficiais.
Montagnês não conseguiu esconder a irritação. Em certo momento, bateu a mão na mesa e sussurrou algo ao ouvido de seu advogado, que o pediu para se controlar. Quando Camila citou o caso de Erika Sanders, o advogado de Montagnês tentou intervir. Questões de vara da infância e juventude são complexas, não podem ser descontextualizadas. Camila respondeu com firmeza: não estou questionando a decisão, e sim a forma como ela foi conduzida. Os termos usados naquele julgamento ultrapassaram o limite da neutralidade. Não cabe a um juiz fazer suposições sobre a capacidade de uma mãe com base em sua aparência ou condição social. A sala ficou em silêncio. Alguns dos membros do painel analisavam as transcrições em mãos. Outros olhavam diretamente para Montagnês, que agora mantinha os braços cruzados, sem disfarçar o incômodo. Durante o intervalo, Montagnês interceptou Camila num corredor. Ignorou o pedido do advogado para evitar contato direto e caminhou em sua direção com o rosto rígido. "Como você tem coragem de fazer isso comigo?" disparou. "Você sabe quantos casos eu julguei? Com quantos advogados de verdade já lidei?" Camila o encarou. "Calma. Isso não é sobre ego. É sobre responsabilidade. E você sabe disso." Ele bufou. "Acha mesmo que vai mudar esse sistema só porque decidiu se ofender com meu tom naquele dia? Não estou aqui por causa daquele dia. Estou aqui porque dezenas de pessoas relataram exatamente o mesmo padrão. E todas foram ignoradas. Você se protegeu atrás da toga por tempo demais." Ele estreitou os olhos. "Vai se arrepender. Tem gente grande que não vai gostar do que você está fazendo." Camila não recuou. "Se você tivesse agido de acordo com seu juramento, não haveria nada a encontrar." "Estou apenas cumprindo meu papel." Montagnês não respondeu. Apenas se afastou com os punhos cerrados. Camila já havia escutado ameaças antes. Algumas diretas, outras sutis. Sabia reconhecer quando alguém tentava desestabilizá-la. Mesmo assim, o último encontro com Gregório Montagnês a deixou com os nervos em alerta. Ele estava acuado, e homens como ele, quando encurralados, podiam ser imprevisíveis. Ela respirou fundo e continuou focada. Um único deslize poderia comprometer todo o trabalho. Mas havia algo maior em jogo. Ela acreditava no que estavam construindo. Acreditava que a estrutura que a juíza Whitfield tentava erguer precisava se sustentar, mesmo que causasse desconforto à velha guarda. No dia seguinte, o inesperado aconteceu. Um antigo assistente jurídico de Montagnês procurou Camila. Chamava-se Robert Liu, e o nervosismo em sua voz era evidente. Ele pediu para falar pessoalmente e apareceu depois do expediente com um pendrive em mãos. As mãos suavam quando ele entregou o pequeno objeto. "Eu guardei isso caso um dia precisasse mostrar a verdade", disse. "Tentei falar na época, mas ninguém me ouviu. Agora, não consigo mais ignorar." No dispositivo estavam e-mails entre Montagnês e alguns advogados. As mensagens mostravam um padrão de comunicação privilegiada com profissionais que, curiosamente, haviam sido favorecidos em decisões posteriores. Nada ali era ilegal por si só, mas as mensagens sugeriam um ambiente de confiança seletiva, favorecimentos sutis e certa arrogância em relação ao processo. Camila passou a madrugada com sua equipe revisando cada detalhe. Os termos usados nos e-mails reforçavam uma estrutura de influência silenciosa. Havia comentários depreciativos sobre certos advogados, sugestões veladas de que casos poderiam andar mais rápido dependendo do envolvimento de pessoas colaborativas. Aquilo mexia com os pilares de imparcialidade e transparência. Ela atualizou seu relatório. O que antes era uma investigação sobre comportamento inapropriado em audiência, agora incluía indícios de favorecimento deliberado. A profundidade do problema exigia nova análise do comitê. Um segundo julgamento foi convocado com urgência. Desta vez, a sala estava mais carregada do que nunca.
A possibilidade de suspensão ou afastamento definitivo de um juiz em exercício não era comum. Os corredores estavam cheios de comentários abafados. Quando o painel foi formado e os assentos ocupados, os olhos se voltaram para Robert Liu. Ele falou com firmeza, embora a tensão fosse visível. Esses e-mails vieram da conta oficial do juiz Montagnês. Fui orientado diretamente por ele em algumas dessas comunicações. Na época achei estranho. Agora sei que era errado. O advogado de Montagnês tentou descreditar Robert, insinuando motivações pessoais e manipulando trechos das mensagens. Mas a defesa era frágil. As mensagens estavam todas com metadados intactos, vinculadas a horários de sessões e movimentações de processos. O painel analisava cada documento com atenção crescente. Camila, ao apresentar sua análise, foi cirúrgica. Ligou trechos dos e-mails com comportamentos já registrados em audiência. O padrão se tornava difícil de negar. O conteúdo mostrava mais do que parcialidade. Revelava uma lógica de influência e favorecimento que feriam diretamente a confiança no sistema. Montagnês mantinha o rosto baixo. Suas mãos estavam entrelaçadas, apertadas, e o maxilar travado. Cada palavra de Camila parecia pesar sobre ele. Quando ela encerrou, o silêncio era denso. Quando o comportamento de um juiz mina a confiança pública, o impacto não é individual. Ele atinge o coração do que fazemos aqui, disse Camila, olhando diretamente para os membros do painel. Após horas de deliberação, a recomendação foi clara. O juiz Montagnês deveria enfrentar sanções disciplinares. Os detalhes seriam encaminhados ao Conselho de Revisão Judicial do Estado. Um ruído percorreu a sala. Algumas pessoas balançaram a cabeça, outras apenas olharam para o chão. Montagnês, antes intocável, agora era o centro de uma decisão que ameaçava sua posição. Na semana seguinte, o comunicado oficial saiu. O processo contra ele estava em curso e Montagnês seria afastado de suas funções enquanto as apurações avançavam. A decisão caiu como um terremoto no tribunal. Alguns servidores sentiram alívio, outros temeram as reações de aliados antigos. Camila recebeu palavras de apoio, mas também alertas. Sabia que a resistência não desapareceria. Ainda assim, a sensação predominante era de que o sistema, pela primeira vez em muito tempo, havia escutado. Gregório Montagnês passou a se isolar. Evitava conversas, caminhava com o olhar baixo. Nos poucos casos restantes que ainda presidia por obrigação, falava pouco, gesticulava menos. O tom agressivo havia desaparecido. Em seu lugar, surgira um cuidado forçado, quase tenso demais. Camila continuava seu trabalho com atenção redobrada. As reuniões com Whitfield eram constantes. Cada novo passo era documentado. Durante um desses encontros, Whitfield trouxe uma novidade. Tomamos uma decisão, disse olhando nos olhos dela. Montagnês será afastado temporariamente. Ele entrará em licença administrativa enquanto tudo é avaliado. Durante esse período, sua sala ficará vazia. Ela fez uma pausa. Quero que você coordene com os outros juízes a cobertura dos casos dele. Camila ergueu os olhos. Eu assumir a coordenação do gabinete de outro juiz? Camila questionou, surpresa. A juíza Whitfield sorriu. Você provou que tem equilíbrio, discernimento e liderança. Eu confio que saberá lidar com isso de forma responsável. Camila aceitou, sentindo o peso e a honra do momento. Semanas atrás, ela era apenas mais uma advogada em meio a tantos nomes no tribunal. Agora, estava orientando a distribuição de casos do juiz afastado. O mesmo que, diante de todos, havia duvidado da sua competência. No último dia de Gregório Montagnês em seu gabinete, ele enviou um pedido para falar com Camila. Ela hesitou, mas decidiu ir. Não por curiosidade, mas por dever. Quando entrou, notou o ambiente mais sombrio.
As janelas estavam meio fechadas, caixas empilhadas ocupavam as laterais, algumas já lacradas. Montagnês estava de pé, olhando para o jardim externo como se evitasse encarar o presente. "Você pediu para me ver, juiz Montagnês?" Ela disse com firmeza. Ele virou-se lentamente, indicando que ela se sentasse. Camila recusou. Permaneceu de pé. "Senhora Herrera," ele começou, com um tom mais cansado do que arrogante. "Não era assim que eu imaginava o final da minha carreira." Camila o observava em silêncio. Ele passou a mão pelo rosto, pressionando as têmporas. "Você deve me achar desprezível," continuou. "Mas você tem ideia da pressão que carregamos aqui? São milhares de decisões, dias intermináveis, cobranças de todos os lados, e você começa a se perder no meio disso." Ela manteve o olhar calmo. O peso da função não pode ser desculpa para abuso, nem para ignorar quem está diante do juiz, esperando justiça. Ele assentiu, cabisbaixo. "Talvez eu tenha esquecido disso. Comecei a ver advogados como obstáculos, gente que atrasa, que complica, e isso me afastou de tudo." Camila não respondeu. O silêncio entre eles não era vazio, era revelador. "Não estou aqui pedindo perdão. Só peço que, um dia, você me veja como mais do que um juiz arrogante", disse ele, finalmente levantando o olhar. Camila segurou firme sua posição. "Isso depende do que você faz daqui para frente. Assumir erros, participar das reformas, isso muda como o passado será lembrado." Ele soltou um suspiro longo. "Obrigado por ter vindo. Suponho que seja o fim, Sra. Herrera." Camila virou-se e caminhou até a porta. Ao sair, sentiu algo que não conseguia definir com uma palavra só. Não era vitória, nem alívio pleno. Era um misto de responsabilidade, justiça e permanência. Nas semanas seguintes, o processo disciplinar avançou. Montagnês foi oficialmente afastado, sem retorno previsto. Ele não enfrentaria processo criminal, mas sua carreira no judiciário havia chegado ao fim. O caso se espalhou como um marco silencioso de que algo havia mudado. Camila continuou o trabalho, sem pausa. Novas denúncias surgiram, outros nomes vieram à tona. Advogados que antes se calavam agora confiavam na estrutura do comitê. A equipe cresceu. Os processos de análise foram reformulados. Treinamentos obrigatórios passaram a ser agendados para todos os magistrados. A mudança não era retórica, era visível. Durante uma cerimônia de reconhecimento promovida pela juíza Whitfield, Camila foi chamada ao centro. "Senhora Herrera é uma prova viva de que coragem, preparo e integridade podem transformar instituições", disse Whitfield, olhando para os presentes. "Ela nos mostra que o judiciário não está acima das pessoas. Está a serviço delas." Durante a recepção, Camila foi cercada por colegas, advogados e até servidores que queriam agradecê-la. Muitos diziam que agora se sentiam mais à vontade para exercer seus papéis com dignidade, que não precisavam mais abaixar a cabeça diante da arrogância. Ela escutava com atenção, agradecia, mas mantinha a humildade. Seu trabalho estava longe de terminar. Nas horas mais íntimas, refletia sobre tudo. Relembrou o primeiro dia naquele tribunal, quando teve que manter a voz firme diante de um juiz que a tratava como se não tivesse valor. Agora sua presença era respeitada, não por causa do cargo, mas porque ela o sustentou com coerência. Camila continuou acompanhando de perto o caso de Erika Sanders. O progresso era lento, mas firme. As chances de a mãe recuperar a guarda do filho aumentaram com os novos depoimentos e reavaliações. As decisões anteriores estavam sob revisão. No fim de um expediente, em uma conversa informal com amigos, um deles disse: "Agora você faz parte do sistema, está no centro dele." Camila respondeu com calma: "Eu não entrei para fazer parte. Entrei para garantir que ele funcione para quem nunca foi ouvido." Com a morte de Gregório Montagnês, o caso de Erika Sanders foi reassumido por um juiz mais equilibrado, que analisou cada detalhe com atenção.
O novo arranjo permitiu que Erika demonstrasse sua capacidade como mãe. Ela recebeu apoio para reconstruir sua vida e retomou contato com o filho sob novas condições, baseadas em progresso real, não em julgamentos precipitados. Enquanto acompanhava a evolução de casos como o de Erika, Camila Herrera também passou a cuidar de si. Depois de anos de tensão acumulada, encontrou tempo para respirar. Reatou amizades antigas, mergulhou na cena cultural de Chicago e passou a correr aos fins de semana com um grupo pequeno, mais por liberdade do que por rotina. O peso de viver sob vigilância constante começava a diminuir. O sistema, aos poucos, caminhava em direção a princípios que ela carregava desde o início. Mas ela sabia que isso não significava descanso. O caso de Montagnês não era um ponto final. Era uma exceção visível num conjunto ainda resistente à mudança. Havia outros juízes, outras figuras intocáveis, acostumadas a esconder seus abusos por trás da formalidade. Camila entendia que o que havia construído até ali era uma fundação e que, embora sólida, ainda precisaria ser defendida com firmeza. Meses se passaram. Em um dia comum, ela entrou no mesmo tribunal onde um tempo atrás havia sido humilhada. O espaço já não carregava a mesma tensão. O juiz atual era respeitado por sua escuta e clareza. Camila sentou-se discretamente no fundo e observou a sessão. Advogados de diferentes origens ocupavam o púlpito. Ninguém era interrompido sem motivo. Ninguém era alvo de comentários velados. A transformação não estava apenas nos protocolos, mas nas atitudes. Enquanto assistia, recebeu uma mensagem da juíza Whitfield. Acabei de ouvir um advogado dizer que finalmente sente que pode trabalhar naquele tribunal sem medo. Você está fazendo história, Herrera. Camila sorriu. Pensou no dia em que Montagnês questionou sua formação, sua capacidade, sua presença. Pensou no silêncio da sala quando ele fez aquilo. E agora ali estava ela, responsável por criar um ambiente onde novos profissionais se sentiam protegidos pela justiça, não encurralados por ela. Antes de sair, passou pelo corredor onde uma placa listava todos os juízes que já serviram naquela sala. O nome de Gregório Montagnês ainda estava lá, gravado entre os outros. Não como celebração, apenas como registro. Uma lembrança silenciosa de que mesmo aqueles que pareciam inalcançáveis podiam ser responsabilizados. Camila olhou por um momento. Respirou fundo, depois caminhou em direção à saída. O trabalho dela continuaria. O tribunal era apenas uma parte. O que estava em jogo era a cultura inteira, e ela não caminhava sozinha. Outros se somavam, inspirados pela coragem que ela mostrou quando ninguém acreditava que fosse possível mexer na base. Camila não se via como símbolo, apenas fazia o que acreditava ser certo. Se você acredita que histórias, como a de Camila Herrera, merecem ser contadas e multiplicadas, inscreva-se no canal para acompanhar mais reviravoltas reais, onde coragem e justiça se encontram de frente com o poder. Agora quero saber, o que você faria no lugar de Camila Herrera? Deixa aqui nos comentários e, claro, se essa história te tocou, compartilha com alguém e se inscreve para seguir com a gente nessa luta por justiça.